Bendito seja o nosso Deus. Já nos cumprimentamos como igreja, já cumprimentamos aos que nos visitam e ao internauta também já o fizemos. Todos nós estamos aqui reunidos agora para juntos abrirmos a palavra de Deus, estarmos na palavra e estarmos realmente seguros nela. Abramos a palavra do Senhor no livro do Êxodo. É o segundo, depois do Gênesis, segundo livro do Velho Testamento, livro do Êxodo, que significa saída. Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. E o tema já está posto, já foi colocado, Deus das guerras e das vinganças. Êxodo, capítulo 15. Muito bem. A partir do versículo 1, leiamos com atenção. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, Senhor que a tudo controla, que a tudo decide, que a tudo perscruta, penetra mentes e corações. Nesta noite que o teu Espírito Santo nos venha conduzir dentro da tua palavra e nos traga aquela visão que o Senhor nos quer dar mais uma vez nesta noite, e que possamos juntos estar atentos para empreender, para entender, para absorver e viver a palavra do Senhor. É o que te pedimos nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito bem. O Deus das guerras e das vinganças. Amados, esse texto, ele é muito sugestivo, ele é muito tremendo, e é dentro desse aspecto que iremos nos ater, nos prender na palavra. Já no versículo 1, todos vocês sabem que esse cântico Moisés entoou após os egípcios terem perseguido os hebreus, e esses hebreus, sob o comando de Moisés, na palavra, no Deus vivo, esses hebreus atravessaram o mar vermelho. Os exércitos de Faraó perseguiram, e no meio, ao momento em que se chegava na outra margem o povo de Deus, os exércitos de Faraó e os seus cavaleiros foram submergidos, afogados no mar. Então Moisés entoa esse cântico lindo. Então, versículo 1, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Muito bem. Já nos dois primeiros, ou no primeiro, melhor dizendo, versículo, você já tem uma razão para adorar o Senhor. Moisés já explicitou, já expôs uma razão para que o povo o adorasse, para que o povo cantasse a ele. E essa razão foi o qual está no próprio texto. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente.
lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então nós adoramos, nós louvamos um Deus que é um Deus de guerra, que é um Deus que vinga o seu povo, que luta por ele e que empreende as suas lutas e batalhas. Então o Moisés entoou esse cântico tremendo: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então houve uma razão que fez com que esse cântico fosse dado ao Senhor, e a razão foi porque o Senhor triunfou gloriosamente. O Senhor usou Moisés para 10 pragas no Egito, vocês conhecem, não vamos nos prender a elas. O Senhor então, no final, manda a questão e o ferimento dos primogênitos do Egito, e faz com que o seu povo vá e passe o mar, pelo mar, e abre o mar vermelho, e nesta guerra o Senhor triunfou gloriosamente. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Além de você adorar a Deus pelo que Ele é, por ser Ele o Criador, por ser digno de toda a honra, glória e louvor, além disso, você sabe que Ele é o Senhor que luta as tuas lutas, que empreende as tuas guerras e que está ao teu lado e que diz: não te deixarei, nem te abandonarei. É o mesmo Deus quem diz que Ele não te abandonará, porque fará que em ti se cumpram todos os seus sonhos, todos os seus projetos. E o Senhor fará isso. Você não morrerá sem que veja na sua vida as vitórias do Senhor. Versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. No versículo 2, mais razões explícitas para louvarmos a Ele. Porque Ele é a minha, a tua, a nossa força. Em todas as situações, Deus é e será a nossa força. Então Ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Então nós louvamos ao Senhor, porque Ele é a própria força do nosso cântico. Ele é a própria essência do motivo e da motivação de nós louvarmos, de nós cantarmos, de nós o adorarmos. Por isso, Ele me foi por salvação. Ele nos é por salvação. Nas mais tristes, nos mais difíceis problemas, Deus será a tua, a nossa força. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor é nossa força e nós louvaremos sempre a Ele, porque lutando pelos seus valores, princípios, pela sua palavra, pelos seus fundamentos, Ele vai triunfar em nossas vidas, por nossas vidas, Ele vai triunfar gloriosamente. Ele é a nossa força, Ele é a força do nosso cântico. Preste bem atenção nessa noite, igreja, como sempre você tem feito, para o que Deus quer nos fazer entender em mais um dia, em mais um domingo, de tantos ângulos gloriosos que Ele nos tem mostrado pelos pastores, pela missionária, pelos presbíteros, por todos que aqui pregam. Versículo 3. Mas antes de iniciar o versículo 3, o último verso do 2 diz: por isso o exaltarei. Porque Ele é a força do meu cântico, minha salvação. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. 3. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Aqui existe uma colocação que é uma espécie de figura, é uma analogia. Todos nós sabemos que Deus não é homem.
Mas aqui, o Senhor está ungindo Moisés a cantar: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Quem estava com Moisés quando o mar vermelho se abriu? Deus. Quem fez o vento oriental dividir o mar? Deus. Quem disse para Moisés: diga ao povo que marche? Ou, em outras palavras, Moisés, tá bom, para de falar, diga ao povo que marche. Deus. Então Deus usou Moisés, um homem, para nele e com ele fazer valer a sua vontade, a sua palavra. Deus procura homens que tampem as brechas. Deus procura seres humanos para fazer valer em suas vidas a sua palavra, para agir em prol do seu reino. Quantos estão entendendo? Então olha lá, o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. O Senhor então passou a agir sobre, tira essa palavra sobre a visão e o homem Moisés, e começou a agir e levou o povo a atravessar o mar vermelho. Versículo 4: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os capitães, à época no Egito, na era faraônica, eram aqueles que em grupos dirigiam num batalhão 18 a 28 homens, guerreiros, soldados. Então o Senhor diz, e Moisés canta: lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. A tua destra, quem está à tua direita, quem é a tua força. Lá em Hebreus ele fala que ele é o Senhor Deus, e o seu filho é o Senhor Deus. A sua destra triunfou gloriosamente também. Então 6, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho, como palha, como lixo, como coisa de nenhum valor. Então nessa noite, nós estamos cantando, não só hoje à noite, mas na nossa vida congregacional, nós estamos cantando a um Deus que triunfou, que triunfa, que triunfará gloriosamente, sempre, sempre Ele triunfará. É por isso que nós temos essa razão, esse impulso, essa motivação para glorificarmos, para louvarmos ao Senhor, porque Ele é a força do nosso cântico, Ele é a motivação do nosso louvor. Então é por isso que nós devemos entender, igreja, que o Senhor é grande em excelência, que o Senhor é grande em poder, que o Senhor usa homens, que o Senhor usa exércitos, que o Senhor usa quem Ele quiser, e quando não tem quem usar, Ele age sobrenaturalmente. Mas Ele é Deus, e Ele é Senhor. Nessa noite, preste bem atenção, para que possamos ter a dimensão exata daquilo que Deus quer nos mostrar. Vá um pouco adiante, aí mesmo no Êxodo, onde a gente vai parar um pouquinho de ler, vamos falar mais um pouco. 32 do Êxodo agora. Vamos fazer uma conexão agora. 32 do Êxodo. A partir do versículo de 17. Êxodo 32, 17 até o 20. Ouça com atenção agora. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava:
disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Note bem, aqui o povo cantava com uma outra motivação. Aqui o povo cantava não porque o Senhor triunfou gloriosamente. Moisés discerniu, o primeiro a discernir foi Josué, que disse assim, que o povo gritava. Não era um som de vencedores, não era um som de vencidos, mas era alguma coisa que se cantava, que aquele som soou estranho aos ouvidos de Josué e aos ouvidos de Moisés. Então repare bem, vamos para o contexto anterior. Vocês sabem, Moisés havia subido ao Sinai, foi lá com o Senhor, esteve com ele, Deus permitiu que ele visse uma aparência, uma presença suportável de Deus. Deus deu-lhes as tábuas da lei, o próprio Senhor agravou, e Moisés, depois de um tempo, desceu do monte. A Bíblia descreve a sua aparência, vinha com as tábuas e desceu do monte. Nesse ínterim, nesse meio tempo, Arão não teve suficiente relação com Deus, nem quis submeter-se a Deus, e começou a cantar com o povo ao seu modo. O povo, ó, Moisés está custando, nós não sabemos se ele voltará, foi ele, não tu, quem abriu o mar vermelho na mente do povo. Então, façamos um bezerro, façamos uma coisa visível, concreta, palpável de ouro, para que possamos dançar, cantar e nos alegrar. Arão submeteu-se, foi fraco, e permitiu que o povo fizesse, e ele próprio juntou instrumentos, para não detalharmos muito, de ouro, fundiu e estabeleceu um bezerro. Vamos voltar ao texto rapidinho, que começa aqui no 32 do Êxodo, de 17 a 20, já lido agorinha. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Igreja amada, quantos aqui vivem em guerra? Oi? Quantos aqui vivem em guerra? Não guerra que provocamos, não guerra por valores de amizade com quem quer que seja, mas guerra para fazermos valer em nossas vidas os princípios, os valores e os fundamentos da palavra. É uma guerra que sempre nós lutamos pela justiça, pela equidade, pelos valores de Deus, e que por causa disso o Senhor Jesus disse: eu não vim trazer paz ao mundo, eu não vim trazer paz à terra, eu vim causar divisão, porque estarão numa casa divididos, pai, mãe, pá, um contra o outro, por causa da minha palavra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa, para mostrar que o Evangelho, que a palavra de Deus propõe a nós uma luta contra esse mundo, contra o príncipe desse mundo. E o Senhor Jesus disse: não vos maravilheis, não vos assusteis, porque antes de odiar a vós, ele odiou a mim. Eis o príncipe deste mundo, e ele nada tem a ver comigo, disse o Senhor. Então nesse momento Josué diz: olha, tem um alarido de guerra. Moisés já pediu guerra? Que guerra? De vencedores? De vencidos? Ah, pastor, para lá. Tem momentos que nós somos derrotados.
Pode haver momentos que estaremos até no vale da sombra da morte. Mesmo assim, louvaremos ao Senhor. Mesmo assim, entre lágrimas e sofrimentos, louvaremos ao Senhor. Louvar ao bezerro é fácil, todo mundo louva. Aí é o mundo, tá, irmãos? Entendam onde o Senhor vai chegar. Louvar ao bezerro, todo mundo louva. Mas louvar numa guerra, lutando para Deus, vencendo por Deus e se alegrando com Ele, é uma coisa. E Moisés entendeu, e Josué, ambos perceberam que era uma gritaria. Não era um louvor que dava ou desse para que eles entendessem que havia vencidos e vitoriosos. Até porque Moisés, quando ouviu Josué falar gritaria, pode ser guerra, ele não diz pode, eu estou conjecturando, entenda porque nós vamos falar assim. Deixa eu pegar bem ao pé da letra para que você entenda depois do desdobramento. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Moisés disse: eles estão cantando. Agora para quem? Vamos discernir. Vamos lá. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos a tábuas e as quebrou ao pé do monte. Deixa eu lhe dizer algo. Os homens de Deus, eles vivem, quando obviamente vivem a palavra, eles vivem atônitos, eles vivem em pé de guerra, eles vivem atentos, e eles sofrem muito. Moisés, segundo Deus, era o homem mais manso da terra. Deus falou isso sobre ele. Mas olha a irritação de Moisés, quando viu aquele povo dançando, e o boi, não sei o quê, sem adorar a Deus, que ele acabara de ter uma comunhão intensa. Irmãos, olha como homem de Deus, por mais manso que ele seja, ele não tem sangue de barata. Ele vive tão intensamente que ele fez uma coisa indevida. Ele pegou as tábuas, se bem que aquilo já estava no coração, a lei estaria no coração, e ele as quebrou. Na base do monte, ele... Lembram depois que ele bateu na pedra? Você veio um homem de Deus batendo porta. Então saiba que eles fazem isso, porque eles sofrem pelos valores de Deus. Eles vivem essa batalha. E Moisés então, nessa reação, vai e olha o que ele fala, e olha o que ele diz, igreja amada do Senhor. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou, reduziu a pó, e espalhou sobre a água, e deu de beber ao povo. Sabe o que ele fez mais? Quem é de Deus, vem para cá. Veio toda a tribo e descendência de Levi. Irmãos, e ele mandou matar os que estavam na idolatria. Velho Testamento, lei, Velho Testamento, você vai entender por quê. E nesse momento, a visão é, eles estavam aqui dançando, cantando, louvando, ainda porque Deus triunfara gloriosamente lá atrás? Não. Não estavam. Eles já tinham, olha que coisa impressionante, perdido a visão daquele milagre. Eles já estavam no coração desprezando a Deus pela vitória que Deus lhes dera na travessia do Mar Vermelho. Nunca esqueça, meu irmão Afrânio, nunca esqueça, nós nunca esqueçamos das vitórias que o Senhor nos tem dado, das travessias que o Senhor nos tem feito passar. Nunca esqueçamos disso, igreja, e sejamos gratos. A ingratidão é um dos piores pecados diante de Deus. Seja grato no pouco e no muito que Deus tem feito por você. Eles não estavam dançando e cantando porque o Senhor havia triunfado gloriosamente. Eles não estavam louvando, cantando e dançando porque o Senhor é excelente, porque o Senhor é grande,
porque Ele é o Criador, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu estou, e você está entendendo, contrastando o primeiro momento de louvor com Moisés à cabeça. Cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Moisés desce do monte, no momento seguinte, irritadíssimo, joga o que tinha nas mãos. Ele vinha tão alegre, irmãos, para combinar, para mostrar ao povo a palavra. Que palavra? As tábuas. O que ele trazia na mão da parte de Deus. Depois se transforma nos livros do Pentateuco. Mas ele começa então, e ele vem tão alegre, quando Josué diz: olha, alarido de guerra, estão gritando. Não é uma coisa que se discerne, é uma coisa que vem do homem. E de repente Moisés vai, pega o bezerro, faz o que você viu, espalha sobre a água, dá o homem aos filhos de Israel para beber, e executa e manda matar os idólatras. Amados do Senhor, hoje a morte espiritual não é executada. Os homens de Deus hoje, eles proferem a palavra, e as consequências dos que obedecem ou não se configura na morte espiritual. E morte espiritual nem sempre é morte física. Mas nessa noite, amados, isso é para que tenhamos, eu, nós e você, todo o cuidado do mundo. Não é alarido dos vencedores ou dos vencidos, olha a palavra de Moisés, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Irmãos amados, igreja, nós estamos lutando as batalhas de Deus. Nós estamos fazendo na faculdade, na casa, na vizinhança, no seu trabalho, sendo eficiente o que Deus está mandando. Você tem confrontado esse mundo, essa guerra agora, daqui a pouco vamos entrar nela, pela parte de Deus. Então, nós estamos ouvindo um canto de adoração ao Senhor. Nós estaremos ouvindo um cântico que vai dizer, seja qual for o louvor, é espiritual, é uma mensagem intrínseca: cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem despedaçado os meus inimigos. Cantarei ao Senhor, porque Ele é homem de guerra, e Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quantos estão entendendo? Amém, meus amados. Glória a Deus. Nessa noite, deixa eu lhe dar uma notícia, e você já conhece. Neste governo global, prestes, olha lá, prestes a se estabelecer, nós sabemos disso, ele está na guerra final. Ou deixa eu dizer uma coisa, desde o começo que a guerra é empreendida, desde os primórdios que estamos em guerra. Aí vieram nossos pais, patriarcais, primitivos, igreja, hoje estamos aqui. Mas sempre a guerra foi empreendida. Sempre o inimigo do Senhor foi e é inimigo do seu povo. Jesus falou isso, mas hoje todos nós aqui discernimos que essa guerra está nos seus últimos momentos. Os valores anticristãos vieram desde lá, desde Nimrod, passou pela Pérsia. Amã quis matar o povo de Deus, veio a festa do Purim. Ele continuou, a tal ponto que Paulo disse: haverá um momento que haverá tempos difíceis, tempos de angústia. E hoje, nós sabemos que essa guerra do Senhor contra esse império anticristão, e a guerra desse império anticristão contra o Senhor, está nos seus últimos momentos. Tudo o que nós estamos vendo, para aqueles que procuram entender, e se você não entende, não tem problema, isso não incorre na tua salvação, não tem problema. Se você não entende o que está acontecendo, você não tem problema de salvação, mas você tem problema sim, se não lutar a batalha do Senhor. Então deixa eu lhe dizer, o que se configurou, o que se concretizou. Irmão, não falo nem de corrupção, porque isso é besteira.
A Bíblia diz que todo homem é corrupto, desesperadamente enganoso é o seu coração. Sempre houve corrupção, sempre. Porém, o que há agora é uma coisa de magnitude tamanha e que nunca ocorreu em todos os sentidos, econômica, politicamente, ideologicamente na face da terra. Então entenda isso. A ONU, Organização das Nações Unidas, que comporta a comunidade internacional, elaborou para o mundo inteiro 3 planos de direitos humanos. Para o Brasil, 1, 2 e 3 planos nacionais de direitos humanos, que trouxe em seu bojo, que trouxe dentro de si, o primeiro com FHC, o segundo e o terceiro com Lula, foram implantados no Brasil. Num dos congressos colocamos o Lula falando sobre a nova ordem mundial. Esses planos trazem o seguinte conteúdo: ideologia de gênero, desconstrução da família, anulação da propriedade privada e desarmamento da sociedade e das polícias militares. Por quê? Para provocar o caos. E tudo isso que você acabou de ver aqui é o comunismo, que é um sistema ideológico ateu, materialista, e que visa varrer do mundo a cultura judaica, velho testamentária, cristã. Eles querem quebrar isso porque para eles essa era de Cristo, essa era dos judeus é ultrapassada e eis que surge a nova era, onde eles vão implantar a desconstrução de tudo que é padrão. Tivemos 2 palavras gloriosas sobre isso, uma trazida pelo pastor Gabriel, a outra pelo pastor Paulo Giovanni, onde nos colocaram essa visão de desconstrução. É a palavra-chave do comunismo, desconstrução. Então hoje lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os produtores estão sendo proibidos de plantarem arroz. Irmãos, na Ucrânia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje Rússia, implantou sobre a Ucrânia um aperto, uma desconstrução tão grande, que crianças morriam e algumas eram enterradas vivas. Que paz, vá para a história, pegue lá a Ucrânia. E eles foram dizimados, e eles foram massacrados. Deixa eu lhe dizer algo, nesta noite, o Senhor está dizendo que há sobre esse país essa mão poderosa, entre aspas, de um inimigo mortal, de um inimigo que quer quebrar os valores cristãos. Tem um vídeo de destruição. Pastor Franklin Costa, RBN, Boas Novas, passou um vídeo para mim. Pastor, veja isso. Uma igreja sendo destruída no Nordeste, quebrada. Prefeitura quebrando uma Assembleia de Deus. Irmãos, a força, as leis e os projetos são tão fortes que é para acabar com o povo de Deus na terra. Mas nessa noite, deixa eu lhe dizer algo. Deus vai arrebatar sua igreja. Estamos nos últimos momentos. A guerra é intensa. Paulo registrou tempos difíceis. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem está combatendo o bom combate? Quem está guardando a fé? Senhor Jesus falou, haverá fé quando o Filho do Homem vier. Por se multiplicar a iniquidade, que é esse trono da iniquidade, que está fazendo isso tudo, o amor de quase esfriará. Espere e tenha convicção de que o seu amor não vai esfriar. Você que está aqui tem armas poderosas e leitura para sustentar a fé no teu coração, para não abrir mão do nome do Senhor, porque a coisa está terrivelmente feia. Hoje recebi, estou no meu celular, uma mensagem de Bauru, pastor William Silva. E Williams Silva da igreja Rasgando os Céus de Bauru. Pastor, ore por esse projeto. Aquele mesmo projeto que o Renê colocou aqui. O Brasil tem jeito. Até o 15 de novembro.
há uma data emblemática. Essa nova república que vive, ela festeja o seu aniversário agora dia 15. E é um movimento muito forte de oração. E esse projeto de oração dessa igreja abriu um espaço muito grande. Eu coloquei hoje no Consciência Cristã o Ivan, que usa cognome João Guerreiro. Esse rapaz aceitou Jesus, está ganhando outros para Cristo. E quando ele fala, eu já falei isso, e fala por alguém ou com alguém, ele fala: olha, quando tu confessas Cristo, tu és batizado em Cristo, no arrependimento. E algumas pessoas ele manda que falem comigo, a pessoa diz: pastor, eu fui batizado em Cristo pelo João Guerreiro. Eu digo: não, o João Guerreiro, que é o Ivan, disse para que você cresça. E ele mandou um áudio lindo para nós, dizendo que essa igreja, que nós estamos influenciando a nação brasileira. Igreja do Senhor, você faz parte disso, você é parte disso. Essa luta não é só dos pastores, dos líderes, é sua, é nossa. E nós estamos aqui nessa noite para entendermos isso. Nessa noite, deixa eu lhe dizer o que diz, não é preciso mais que você abra agora. Salmo 94, 1 e 2. 94, 1 e 2. Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Ele vai dar o pago a esse soberbo. Sabe por quê, irmão? Eu vejo esse governo, melhor, eu ofendi, eu vejo esse desgoverno comunista, cleptocrata. Ah, pastor, tem que orar por as autoridades. Sim, tem que orar pelas autoridades. Mas as que se levantam contra Deus, nunca eu vou orar. É antibíblico. Eu vou orar contra eles. Porque quando se faz a vontade do homem, façamos a de Deus. Lembre-se de Ló, de Jó. Veja a palavra lá em Judas, em 1 Pedro. Irmãos, eles se conformaram contra isso. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Nesta noite, Senhor, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Igreja, eu vejo esse desgoverno como Senaqueribe. Olha o que Rabsaqué disse para Ezequias: bem posso te dizer que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para te rebelares contra mim? Palavras do rei, ditas pelo seu porta-voz. Olha como eles são mentirosos. Estava atacando Israel, sitiando, cercando, roubando, e estão dizendo para o rei Ezequias que o rei Ezequias estava se metendo contra eles. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é isso que eles fazem, pela mídia, pela imprensa chapa branca oficial, que é a porta-voz deles, é isso que eles dizem. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, não foi contra nós que eles levantaram a voz arrogante, não foi contra a igreja que eles gritaram e ofenderam, eles estão se levantando contra o Senhor dos Exércitos. Ou seja, como pastor, os valores, igreja, os valores, os princípios e fundamentos de Deus estão sendo vistos por ele como coisa nenhuma, se desgoverno. E é por isso que o Senhor já está se levantando. E ele precisa de mim, de você, de nós. E alguém diz: pastor, estou fazendo alguma coisa muito. Você está nos subsidiando, você está nos sustentando para que empreendamos essa luta. A glória de vocês é a sua liderança toda. A glória da liderança são vocês. E como povo de Deus, basta que vocês orem, basta que vocês entendam, basta que vocês lutem para ter um coração sincero diante de Deus, que Ele fará a obra, que Ele está fazendo a obra. Nessa noite, preste bem atenção no que o Senhor também diz no primeiro livro do Samuel, profeta, 17. Quem quiser levar, se não, fique só ouvindo. Primeiro Samuel 17, 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei,
Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Em primeiro lugar lá, o Senhor é um homem de guerra. Aí Davi diz, olha, Deus é a guerra. Quando você se põe a favor de Deus, igreja, Ele será a tua guerra. Por isso que não devemos temer ainda que um exército se acampe contra nós. Outro dia uma senhora, pastora, missionária, Ana Lúcia da Mata Loubach, me passa uma mensagem, pastora Fran, eu estou orando muito pelo Senhor. O senhor não tem medo? O senhor tem muita coragem? Eu digo, respondi, não, essa coragem vem de Deus. Irmãos, Davi disse, alguém disse, pastor, então, não vamos pegar em escudo, em lança, nessa batalha, igreja. Davi só precisava das pedras, 5 pedrinhas que ele levou, 5 ministérios, só usou uma. Mas hoje nem disso precisamos. Rabissaque estava com a razão. Ezequias, o teu conceito de guerra, a guerra que vocês empreendem é só de palavras. Em quem vocês confiam? No Senhor dessas palavras. Irmão, a nossa guerra é de amor. A nossa guerra não é para pegar em armas. A nossa guerra é para pegarmos as armas de Deus. Cada fundamento, cada princípio, cada valor desse é uma pedra pontiaguda. E o dono dessas pedras é o construtor. É a pedra que os construtores rejeitaram. Por ele você vencerá. E tu cantarás, e eu cantarei. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Amados, preste atenção, Davi diz, Deus é a guerra. Tu vens contra mim assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. O Senhor é a guerra. Dele é a guerra. Ele é homem de guerra. E ele age sobrenaturalmente, porque ele é a própria guerra. Há na história geral, não vamos perder tempo, um exército que foi derrotado por um inverno intenso, derrotou um exército. Deus age como Ele quer, da maneira que Ele quer. Amados do Senhor, preste atenção, só ouça, você já conhece. Em Salmos 94:16, olha o que o Senhor te diz, a mim, a você. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Até parece que Deus aqui está precisando de auxílio. Ele não precisa, queridos. Ele precisa de parceria. Ele precisa de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele precisa daqueles que com coragem digam, Senhor, eu vou me levantar a teu favor, porque eu estarei do teu lado. E tu és o homem de guerra, e tu és a própria guerra. Logo vencerei em teu nome. Olha lá, 94:16. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Quem é que está praticando a iniquidade, queridos? Ah, pastor, todo mundo que peca, não. Todo mundo que trabalha, que forja, que usa o pecado como sistema de prática iníqua. Então não ore por esse povo. Esse povo, irmão, está produzindo, está fabricando, está engendrando, está maquinando o erro contra Deus. E nós vamos nos levantar e já estamos de pé contra isso. Olha que coisa linda. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Salmos 94 ainda, 20, é esse mesmo que começa. Ó Deus das vinganças, levanta-te, juiz da terra. Aí no 94:20 você já conhece. Pode acaso associar-te o trono da iniquidade? Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, usando a lei por pretexto? O que é que está acontecendo no nosso país? Estão usando a lei para aprovar a imoralidade, para aprovar a pedofilia, para aprovar a perda dos filhos pelo pátrio poder dos pais. Coreia do Norte, Canadá já é lei.
você perde a criança. Se ela disser que quer ser menina, ai de você que se meta. No Brasil, o projeto está no Congresso. Já foi derrubado 2 vezes, mas está lá. E a procuradora pastor Paulo trouxe o vídeo aqui, você viu. Pastor Paulo mostrou para você, ela falando que criança não é do pai, não pode ser do pai. Igreja do Senhor, deixa eu lhe dizer algo. Quantos aqui estão lutando as lutas do Senhor? Amém. Alguns é porque não entenderam. Quantos aqui querem lutar as lutas de Deus? Irmão, não é preciso você discutir, não é preciso você brigar. Você vai falar com amor, com verdade, com coragem. E deixa que Deus faz a obra. Agora vamos lá. Ouço, não ouço, olha lá. Disse Moisés, eu não ouço cântico de vencidos ou vencedores. Vamos inverter, de vencedores ou vencidos. Igreja, deixa eu te dizer uma coisa. Eu trouxe essa pequena palavra também no estudo dos homens. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Enquanto tu lutas as lutas de Deus, enquanto tu te abates, tu te envolves tremendamente com as coisas de Deus, o inimigo pode te ferir. Ou melhor, Deus pode permitir que o inimigo te fira. Pode permitir sim. Mas deixa eu dizer uma coisa. Fica tranquilo, porque a palavra de Deus te diz que para cada dia de vergonha, tu terás dupla honra. Olha aqui, vou te mostrar um ângulo dos vários que já foram ministrados, dos vários que já foram pregados, e Deus me deu isso de uma forma muito gloriosa. Eu estava de Senhor, misericórdia. Irmãos, preste bem atenção, os que não estão prestando atenção. Preste bem atenção. Irmãos, Jó era íntegro. Tem gente na dúvida. Ele era adorador. Ele era um homem tão notável, que não existia naquela época juiz togado, não existia o curso de direito. Mas ele já era usado de uma forma linda por Deus para mediar questões entre os irmãos de sua época. Aqueles amigos que estavam ali, usando valores da palavra para acusá-lo, foram também e tiveram também parte no ministério de intermediação, de mediação de Jó, que podemos chamar de um juiz para a época. Escute uma coisa, preste atenção, entenda como Deus é. Deus, e em Deus não há falhas. Deus, e em Deus não há erros. Ele é exatamente perfeito. Não pense que o diabo teve vitória sobre Deus. Não pense que o diabo teve vitória sobre Jó. Deus permitiu aquele tudo, porque Ele sabia o futuro dos filhos de Jó. Ele sabia o futuro da mulher de Jó. E Ele sabia que Jó, já pregamos isso já, era tão intenso que Jó, não tinha muito tempo, a não ser de mediar e de lutar pelas coisas de Deus. O diabo vai e num dia acaba, mata todos os filhos de Jó. Justiça? Nunca. Morreram? O diabo venceu? Nunca. Deus sabia o futuro dos filhos de Jó. Então escute o que eu vou lhe dizer. Morreram num dia. Irmão, poderia ficar aí desviado. Poderia ficar um deles como homossexual. Poderia ficar um deles como assassino. Mas eles todos num dia foram mortos. Todos num dia foram mortos. Ele ficou, Jó, totalmente estupefato, perdeu bens materiais, um vento terrível. E ele disse, do nasci, novo morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Os amigos chegaram. Nenhum deles, deixa eu te dizer uma coisa, nenhum deles acudiu a Jó. Nenhum deles, até porque fedia muito, mas antes das úlceras purulentas, ele não fedia.
Então, até antes e na hora das úlceras, nenhum deles chegou e disse: vem cá, meu amigo, chora no meu ombro, vamos cuidar de você. Não importa o que aconteceu, Deus trará à luz o que aconteceu. Irmãos, nunca, igreja, olhe para cá, nunca desampare um ungido de Deus que foi ferido na guerra. A Bíblia diz: em todo tempo ama o teu irmão, e na angústia, ama o teu amigo, perdão, em todo tempo ama o teu amigo, e na angústia se faz o irmão. Igreja, cuidado com uma coisa, todos nós poderemos ser feridos, todos nós, e quando um de nós for ferido, ama o teu irmão na angústia. Não acusa como fizeram os colegas de Jó, que não era amiga, que era colega, que usavam textos para acabar com ele, mas nenhum disse: meu irmão, isso poderia ter acontecido comigo. Jó, alguma coisa não está boa, você era íntegro, você julgava perfeitamente nos valores de Deus. Meu irmão, o que foi isso? Nenhum. Até a mulher: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Igreja, nenhum de nós aqui dessa liderança foi consagrado de forma errada. Alguns são feridos no caminho. Até os 7 anos de idade do nosso Afrânio, nós éramos, olha lá, na visão do diabo, nós éramos um casal íntegro, absolutamente respeitado, absolutamente, a igreja até hoje faz isso. Mas na hora da angústia, as pessoas que você mais espera compreensão são as que te atiram pedras. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, nós temos que ter cuidado. O Senhor permite ferimentos para que da nossa boca saia um canto de vencidos. Senhor, sei que tu és fiel. É uma interpretação, mas eu estou emocionado mesmo. Senhor, eu sei que tu és fiel, louvarei o teu nome, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Deus, eu te glorificarei. Senhor Jesus, quando estava na sua angústia, na sua sangria, João, Maria, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, mulher, eis aí teu filho. Os outros, vazaram. Irmão, na hora da angústia, tu conheces quem te ama. Na hora da angústia, tu sabes quem está do teu lado a favor da palavra. Saiba de uma coisa, nós estamos momentaneamente feridos, mas Deus nos dará dupla honra. Toda a igreja sabe disso, eu sei e eu conheço, essa igreja é linda. Se eu estou pregando isso é porque eu sei para quem eu estou pregando. Vocês são tão amados que eu não tenho aqui a quem apontar, a igreja. Vocês são amados de Deus. Eu tenho certeza de que você vai ter, a partir de hoje, a partir daquela palavra linda de ontem, de anteontem, essa visão. Irmãos, seja humilde. Seja humilde. Só use a palavra naquilo que você tem convicção de que vem do Espírito Santo. Tenha confiança. Se alguém aqui estiver ferido, se alguém aqui estiver sangrando, creia, lute, porque a vitória será tua. Porque esse Deus é um Deus da guerra, é um homem de guerra, e Ele vai te dar a vitória, e tu vais glorificar o nome dEle. Aplaudamos esse Deus. Ministério de louvor, vamos louvar e adorar esse Deus glorioso, que triunfou gloriosamente. Aleluia.